Olá, Geraldo Augusto falando do Você Tem Acesso. Paz. Vamos a mais um vídeo da nossa série Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Juízes, Princípios Bíblicos para o nosso crescimento espiritual, no livro de Juízes. Vamos à tela. Vamos aos ensinos sobre juízes para o nosso crescimento espiritual. Se é a primeira vez que você assiste aos vídeos da série, deixa eu te explicar. Nós estamos estudando alguns princípios, fundamentos e ensinos que devemos praticar na caminhada cristã. São verdades que o livro ensina e as ações para a qual o livro convoca. Vamos lá? Primeiros fundamentos e ensinos que eu quero compartilhar com você são diretrizes para crescer em piedade. Juízes enfatiza a necessidade de confiar na presença de Deus, confiar na presença de Deus e nos recursos divinos mais do que em nossas capacidades. Mesmo aqueles talentos e habilidades que temos desde o nascimento estão corrompidos pelo pecado e devem ser transformados pelo Espírito Santo, a fim de produzir fruto para Deus. Então nós precisamos confiar no Senhor e nos recursos divinos. Juízes 6, de 14 a 16. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então, era Deus falando, com Gideão, enviando Gideão para que ele pudesse ir naquela força, para livrar Israel da mão dos midianitas, debaixo do quê? Debaixo do envio. Então Deus havia enviado, E aí Gideão vem com aquele chororô: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Ah, minha família é mais pobre, e Manassés e o menor da casa de meu pai. E aí Deus, parece que não é nem um diálogo, Parece que um está falando de uma coisa e o outro falando de outra. Aí o Senhor fala com ele: Bom, já que eu estou com você, Então, eu estou contigo, presença. Você vai ferir os midianitas como se fossem um só homem. Então, a força de ferir como se fossem um só homem e não um exército, Ferir o exército inimigo como se fosse um só homem, era por quê? Era porque Deus estava com ele. Então, por Deus estar com ele, ele teria uma capacitação extraordinária, uma capacitação divina, recursos divinos. Creia que Deus fortalece aqueles a quem ele chama e comissiona. Então Deus, ele fortalece quem ele chama e envia, comissiona. Precisamos crer nisso. Você precisa crer que Deus te fortalece porque ele te chamou e te enviou. E confie na promessa da sua presença permanente. Lembra aqui, nós falamos, já que eu estou contigo, Então confie na promessa da presença permanente. Juízes 10, de 10 a 12. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon, e os filisteus e os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? E aí continua o texto, versículo 13. Contudo, vós me deixastes a mim, servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Temos pecado,
faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Então, vamos ver alguns detalhes importantes aqui. O que acontece? Tem uma diferença muito grande que esse texto mostra pra gente, que não adianta só nós chorarmos, clamarmos. Clamar é importante, chorar é importante, né? No processo de arrependimento, de busca pelo perdão, de confissão de pecados, é importante sim o clamor, o choro, né? Então eles reconheceram, né, que haviam pecado. Então o que eles fizeram? Eles reconheceram que tinham pecado, né? Confessaram, sabiam qual era o pecado, que eles deixaram a Deus e passaram a servir aos balins. E qual foi a ação que eles tomaram, né? Eles conheciam as transgressões, eles confessaram que pecaram, né? Clamando ao Senhor. Só que o Senhor não levou em conta, não, né? Ele não levou em conta esse clamor deles, né? Deus conhece o coração, né? Não basta só você, Senhor, eu errei mesmo, me perdoa, Senhor, me perdoa, eu errei. Não adianta, né? Tanto que Deus aqui ele fala para eles o seguinte, olha, bom, já que eu levei vocês, né? E vós clamai-vos a mim, mas não vos livrei das suas mãos. E aí fala, bom, já que vocês me deixaram e serviram a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Não vou livrar mais vocês. Não adiantou. Ou seja, aquele clamor deles não adiantou. Deus vira e fala, olha, ide e clamar. Você quer saber? Vai e clama aos deuses que vocês escolheram, né? Ou seja, aquele clamor não serviu ao Senhor. Aí é que vem a chave. Os filhos de Israel disseram ao Senhor, temos pecado, faz-nos tudo quanto te parecer bem. Ou seja, se submeteram à justiça de Deus. Faz como se achar que tem que ser. E nessa submissão, eles pediram por livramento, rogaram, e aqui sim, tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Aqui sim teve a conversão. Então, até um primeiro momento, só havia o clamor. Só havia o clamor, a confissão do pecado, mas não havia o fruto digno de arrependimento. Não havia mudança de atitude. Não havia a transformação, não havia a conversão. E aqui sim, aí então já não pôde ele, quem? O Senhor, reter a sua compaixão. Então a compaixão de Deus, ela só entrou em ação quando eles mudaram de atitude. Então, o agir de Deus na minha e tua vida, ele vai acontecer não só por nós termos confessado o pecado, mas a palavra diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então nós precisamos confessar e deixar. Então, preste atenção à admoestação de Deus. Não continue a confiar em sua sabedoria e habilidade carnais, ficando assim limitado a estes recursos humanos. Não confie na sua sabedoria e habilidade carnais. Ao invés disso, Deus quer liberar a sua sabedoria e poder através de você. Amém? Vamos lá. Agora vamos falar de princípios para uma vida sábia. Sabedoria é conhecer como aplicar aquilo que você sabe que é verdadeiro, né? Nós já conversamos em outros vídeos a respeito disso, que é a aplicação de conhecimento adquirido de uma informação. Por isso que nós temos aqui as verdades, os fundamentos, os ensinos e a aplicação, a prática, né? A verdade em ação. Para quê? Para que você possa exercer sabedoria. No entanto, a sabedoria exige que você assegure-se da orientação e liderança de Deus em sua vida.
sabedorias filosóficas humanas que em dados momentos são úteis, mas a sabedoria verdadeira, né, ela precisa ser vinda de uma orientação e liderança de Deus. Por isso que você está estudando a palavra, por isso que você está assistindo a esse vídeo, porque você entende isso, né? De igual modo, Juízes, né, o livro de Juízes adverte contra o pressuposto de que toda forma de liderança é verdadeira, né? Então não é porque algo se levanta ou alguém se levanta e está conduzindo que é uma liderança verdadeira, né? Muito pelo contrário. A autojustiça e o sentimento religioso podem ser fontes de engano muito sério. Fontes de engano muito sério. Então a autojustiça, né, é eu tentar me justificar, eu tentar me tornar justo, né, eu tentar por mim mesmo, né, aplicar a justiça, praticar a justiça, e o sentimento religioso, né, é diferente de uma vida espiritual. O sentimento religioso é diferente de uma vida espiritual, né? A vida espiritual é você cumprir, ter a adoração como estilo de vida, é você ser cristão como estilo de vida, é você focar nas coisas eternas, focar na nossa eternidade com o Senhor. Já a vida religiosa, o sentimento religioso é aquilo que te prende às práticas, né, que permeiam, né, que rodeiam, né, a vida espiritual, e que muitas vezes são práticas vindas de uma direção, né, de um preceito humano, né? Isso é muito diferente. E aí, o livro de Juízes nos diz o seguinte no capítulo 6, versos 36 a 38. Disse Gideão a Deus: Bom, se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Então Gideão, ele fez, né, um teste com Deus, e aí continua o teste. Disse mais Gideão: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. Aqui ele já pede o contrário, né? Primeiro ele pediu que ao redor estivesse... Primeiro ele pede que ao redor esteja seca, né, e que a lã esteja molhada. Aqui, ó. Primeiro ele pede de uma maneira. Primeiro ele pede que o orvalho, né, estiver somente nela, somente na porção de lã, e a terra seca ao redor. Foi o primeiro sinal. E Deus fez assim. E assim sucedeu. Aí, no outro dia, ele diz: Bom, Senhor, já que é assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário, Senhor. Dessa vez vamos fazer o seguinte: a lã, vamos inverter, que a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Então Gideão, ele pediu confirmação a Deus, né? Uma dupla confirmação de que aquela era a direção de Deus para a vida dele, de livrar o povo, né, dos midianitas. E, na boa, você pedir confirmação a Deus se você deve fazer algo ou não, se você deve avançar ou não, é lícito, é bíblico isso, sabe? Teste e confirme qualquer percepção de liderança divina, né? Recuse-se a agir por impulso. Tem muitos que têm agido por impulso, não perguntam a Deus, não perguntam se devem fazer, se devem comprar, se devem realizar um negócio, se devem fechar uma aliança, uma parceria, se devem estabelecer algo. Não perguntam a direção que devem tomar na sua vida, agindo por impulso, e na verdade isso acaba trazendo consequências muito ruins. E aí o que acontece?
depois corre para Deus. Depois corre para Deus, começa a pedir misericórdia do Senhor, livramento da parte de Deus, e Deus não tem nada com a história. Por quê? Porque você não envolveu, né? Eu já fiz isso muitas vezes, né? Nós deixamos de envolver o Senhor na nossa vida e não perguntamos a Ele, não pedimos confirmação, e quando a coisa dá ruim, nós queremos correr para Ele. Ele não tem nada com isso, né? Então recuse-se a agir por impulso. Teste e confirme qualquer percepção de liderança divina e esteja seguro da orientação de Deus, né? Não, estou seguro, Deus falou comigo, Deus confirmou. E vou te falar o seguinte, eu creio na diversidade dos dons, eu creio no agir do Espírito Santo, eu creio que Deus ainda nesse tempo tem seus profetas, eu creio no mover profético, eu creio. Em dados momentos, quando o Senhor assim deseja, Ele me usa trazendo uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação para a vida de pessoas. Só que a nossa vida, a minha e sua vida, não pode ser guiada simplesmente por um eis que te digo, né? Eis que eu te digo, meu servo. Ainda que Deus fale, eu creio que Deus ainda fale assim, né? A principal orientação, a principal palavra profética que você e eu precisamos ter para a nossa vida é a meditação na palavra de Deus, né? Nós estudamos no vídeo anterior, né, Josué 1:8, né, o Senhor orientando Josué quando estava o início da liderança de Josué sobre o povo. O Senhor falou para ele: Josué, não se aparta dessa lei, né, que ela não se aparte da tua boca, medita nela de dia e de noite, e você vai prosperar o teu caminho e você vai ser bem sucedido, né? Então busque aqui na palavra orientação para a sua vida, né? E isso é muito importante. Isso vai resultar em maior confiança para mim e para você, para mim e para a sua vida. Então isso precisa ser uma prática nossa, né? Juízes 17, 1-3. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: Os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: Bendito do Senhor seja meu filho, né? Então a mãe tenta anular aqui a maldição, né? Bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata para sua mãe, que disse: E minha mão dedica este dinheiro ao Senhor para meu filho. Olha isso aqui. Dedica este dinheiro ao Senhor para quê? Para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Olha só isso, presta atenção. Olha a situação, continua mais. Versículo 4. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu a Ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura, um dinheiro que iria consagrar ao Senhor, né? Uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica, ou seja, dentro da própria casa. E assim este homem Mica veio a ter uma casa de deuses, ainda fez uma estola sacerdotal, ídolos do lar, e consagrou a um dos seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Que terrível. O nome dele, Mica, significa quem é como Javé, né? Quem é como Jeová. É algo irônico, né, que alguém com esse nome, né, que seria uma declaração: quem é esse? Quem é como ele, né? Dizendo que o Senhor é incomparável, né? É irônico que alguém com esse nome viesse a estabelecer um local de culto apóstata, bem como um sacerdócio legítimo, né? Ele trouxe algo para dentro do seu próprio lar, né? De uma forma ilegítima, apóstata, né? Afastado da fé, né? Renunciando à fé dele.
E apesar do no versículo 2, né, nós lemos, se a gente voltar aqui ao versículo 2, nós vamos ver aqui, bendito do Senhor seja meu filho, né? A mãe neutralizou a maldição com a anunciação de uma bênção em favor de seu filho. Então, a mãe declarou que meu filho seja bendito de Deus, né? Ela tenta ali fazer uma neutralização daquela maldição. Só que depois continua, né? A mãe tenta consagrar aquele dinheiro, né? A mãe dedica aquele dinheiro, mas de uma maneira totalmente errada, né? De minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura, uma fundição. A ação daquela mãe consagrando o dinheiro ao Senhor para a confecção de imagens significava desobediência à lei, conforme nós vemos estabelecidos lá no Êxodo 20, né, nos mandamentos. A percepção pagã que mãe e filho tinham a respeito do Deus de Israel provavelmente ter sido resultante da influência idólatra dos cananeus. E aí eles acabaram agindo dessa forma. E tem uma diferença aqui, que o texto fala de uma imagem de escultura e uma de fundição. A imagem de escultura, ela provavelmente era uma imagem que fosse fabricada a partir de pedra ou de madeira, sendo coberta com um revestimento de prata, né? Algo feito de pedra ou de madeira que tinha uma cobertura, né? Um revestimento de prata. Já a imagem de fundição era feita de prata fundida e derramada dentro de um molde, né? Então eram os dois tipos de imagem que tinha lá. Então era algo bem específico, né? Bem específico que Mica acabou fazendo para dentro da sua própria casa. E o texto fala também que ele preparou estola sacerdotal, né? No versículo 5. Fez uma estola sacerdotal, né? A estola era ou uma vestimenta elaborada, né? Usada por um sacerdote, ou ela era um objeto de culto, né? Os ídolos do lar eram utilizados normalmente ali para algumas ações de adivinhação. Então era algo muito, mas muito, muito maligno que acabou sendo parte, né, da família de Mica. Então saiba que Deus rejeita qualquer idolatria, independente de quão religioso ou sincero possa ser o sentimento da pessoa. Esteja precavido contra o engano religioso. Às vezes, você e eu podemos ter algumas atitudes, né, sinceras, né, uma atitude religiosa, uma atitude sincera, mas que na verdade, né, por mais que seja um sentimento assim nosso, é algo que é idolatria, que fere a palavra, que foge à palavra, né? É engano religioso. Às vezes nós temos algumas práticas que são um engano religioso, por mais que haja sinceridade, né? Meu pastor, né, o apóstolo Robert Amorini, costuma dizer que não basta você ter uma boa intenção, você precisa ter a intenção certa. Então não basta que houvesse ali a sinceridade, né? No sentimento da pessoa. Era importante entender, estar precavido contra o engano religioso. E Mica não, Mica e sua mãe, sua família, por mais que houvesse sinceridade, né, um cuidado religioso e tal, né, mas era algo que fugia totalmente à palavra de Deus. Então precisamos ter muito esse cuidado na nossa vida. Em terceiro lugar, vamos falar sobre princípios fundamentais para a fé. A fé enxerga além das tentações e obstáculos, né? A fé enxerga além das tentações e obstáculos. Então, a fé enxerga além das tentações e obstáculos, sabendo que Deus é soberano sobre tudo, né? Deus é soberano sobre tudo. Isto, e usa as dificuldades para nos moldar e fortalecer para batalhas futuras. Então, isso é muito, muito, muito importante. Por quê?
É, nesse dia que eu estou gravando vídeo, por exemplo, eu fui ministrado numa mensagem, numa palavra pelo Dr. Tino Caster, né, da University, onde ele estava falando sobre nós sairmos do lugar que limita a nossa visão, né, onde existem três coisas que acabam por limitar a nossa visão, né, quando nós não conseguimos ver, né, não conseguimos enxergar o horizonte, né, por falta de fé, muitas vezes, quando nós não conseguimos andar em direção a esse horizonte e quando nós não conseguimos nos relacionar, né, na caminhada em direção a esse horizonte. E a fé, ela enxerga além dessas tentações e obstáculos que podem surgir, sabendo que Deus ele é soberano sobre tudo isso e usa as dificuldades para nos moldar e fortalecer para batalhas futuras, né? A palavra de Deus declara que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. Então a fé, ela também conta com um Deus sempre presente que oferece respostas necessárias e supre as necessidades atuais. Juízes 2, 20 a 22. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais diante de mim, não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Para quê, hein? Para por elas, por Israel, a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Opa! Vamos lá, vamos seguir. Juízes 3, de 1 a 4. São estas nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, para por elas provar Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Você está entendendo? Deus às vezes nos faz passar por algumas provas para quê? Para nos ensinar a guerrear, para nos ensinar a ter um posicionamento espiritual, para nos ensinar a ter um posicionamento de guerra, né? Continuando aqui o texto, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. E aí, finaliza o texto lá. Estes ficaram para por eles o Senhor por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Então, aceita a diversidade e acolha a oposição. Porque muitas vezes é a prova do Senhor para te testar você, testar o teu coração, testar a tua integridade, né? E te preparar, te adestrar para a guerra. Creia que Deus as usará para treiná-lo na obediência e para fortalecê-lo na luta espiritual. É muito importante a gente entender isso e não ficar murmurando, praguejando, esbravejando quando as adversidades, quando os obstáculos, quando as tentações, quando as provas, elas vêm diante de nós. Juízes 4 diz assim, a partir do versículo 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam até ela em juízo. Né? Então os filhos de Israel iam até ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: Vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então Débora
os filhos de Israel foram até ela para falar, olha, o bicho está pegando, está difícil, né? Nós estamos sendo cercados, né? Nós estamos sendo oprimidos, nós temos sido afrontados, né? Pelo exército de Jabim e por Sísera, né? O comandante do exército, ele precisa de socorro. E ela então ela manda chamar a Baraque. Quando ela faz isso, quando Débora faz isso e declara, olha, Deus já não falou, já não deu ordem, né, para você ir levar 10.000, né, de Naftali, de Zebulon, e que o Senhor te daria a vitória, daria nas tuas mãos, né, as tropas e os carros de Sísera, né, de Jabim, né? Se ela fala isso, é porque ela já sabia, ela já tinha informação de que Deus já tinha falado que ia livrar o povo pela mão de Baraque. Então ela tinha esse conhecimento, por isso que ela mandou chamar ele e falar isso. Aí, versículo 8. Então lhe disse Baraque, bom, se você for comigo, eu vou, mas se você não for comigo, eu não vou. Ou seja, o cabra já tinha uma ordem de Deus, já tinha garantia de vitória da parte de Deus, Deus já tinha falado a estratégia que ele ia usar, Deus já tinha falado os recursos que era para ele tomar posse, se preparar para a batalha, mas o camarada se acovardou. Né? Baraque, ele se acovardou e só falou, só vou se você for comigo. Aí Débora respondeu, certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes. Ou seja, bom, já que é assim, é para ir, eu vou com você. Mas então você vai deixar de ser honrado de ter sido o líder dessa batalha. Pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque a Quedes. E ali a vitória, né? O exército dos filhos de Israel, né, acaba vencendo até por conta de uma intervenção divina. Existe uma intervenção do Senhor maravilhosa na continuidade desse texto. Nós vemos no versículo vemos aqui a sequência, o versículo 15, né, do mesmo capítulo 4. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Né? O Senhor derrotou a Sísera. É o que isso acaba mostrando para a gente aqui, né? Que a cheia do rio, né, acabou edificando a mobilidade deles, né? O Senhor confundiu ou criou problemas para Sísera e o seu exército, impedindo a mobilidade das suas carruagens durante a cheia do ribeiro Quizon, né? E esse mesmo verbo é usado com referência ao exército egípcio e as suas carruagens no Mar Vermelho, lá no texto de Êxodo 14. Então, na verdade, foi uma intervenção maravilhosa do Senhor, né? Quando o Senhor colocou dificuldade na mobilidade. E aí depois tem o desenrolar da história. Sísera salta do carro, foge a pé, Baraque persegue os carros dos exércitos de Jabim, e o exército de Sísera caiu a fio de espada sem escapar nem sequer um. Mas o versículo 17 fala que Sísera ele acabou fugindo, né? Sísera acabou fugindo em Juízes 4, né? E aí ele foge para a tenda de Jael, mulher de Eber, né, o Queneu. E como havia paz entre Jabim, né, rei de Azor, e a casa de Eber, né, o Queneu, então Sísera acabou fugindo para ali. Bom, aqui é um local onde eu posso entrar. Só que quando ele entra lá, Jael, né, esposa de Eber, ela vai até Sísera e fala para ele, olha, entra aqui na minha tenda, não tema, vem cá. E ele vai lá, né, e ela pôs uma coberta sobre ele.
E aí ele pede um pouquinho de água, né? Porque estava com sede. Ela então vai, além de água, ela vai abrir um odre de leite, deu de beber, né? Então, me dá água que eu tô com sede, tô vindo da batalha, tô cansado. Ela foi, deu leite e o cobriu, né? E aí ele então, ele pergunta se tinha alguém ali, né? Pediu para que ela ficasse de vigia e ela diz que não tinha ninguém. Ele então passa a descansar. E o que ela faz? Ela toma uma estaca, pega o martelo e foi quietinha, mansamente, e cravou a estaca na fonte, né? A fonte penetrou na terra, só que como ele estava em profundo sono e muito cansado, ele acabou morrendo. Então, verdadeiramente, aquilo que Débora havia falado aqui para Baraque, né? De que a honra não seria dele, mas a honra seria de uma mulher, né? E realmente foi o que aconteceu. Não ela especificamente, Débora, mas a Jael, que matou Císera martelando uma estaca, né? Na sua cabeça. Então, evite contar com o ser humano devido à falta de confiança na presença de Deus. Então, o Baraque havia contado com Débora porque ele não confiou na palavra de Deus, né? Devido à falta de confiança na presença de Deus. Deus falou com ele: vai, pega 10.000 de Naftali e de Zebulon, vai até o Monte Tabor, eu vou dar a vitória, vocês vão vencer, eu estou entregando o exército, os cavalos nas mãos de você, vai lá. Só que ele ficou com medo, ele falou: Débora, é o seguinte, eu só vou se você for, se você não for, eu não vou. Então ele contava com o ser humano, contava com o apoio humano de Débora, mas não confiou em Deus. A nossa confiança precisa estar no Senhor. A minha, a tua confiança precisam estar no Senhor, que nos garante a vitória. A fé em Deus o honra. Quando eu creio em Deus, quando eu confio naquilo que Ele falou, eu estou honrando ao Senhor, né? O resultado final é que você receberá aquilo que Ele tensiona para você. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Confia, tenha fé, enxerga o horizonte, né? Caminhe em direção a esse horizonte, né? E vai dar tudo certo, para a glória de Deus. Vamos lá. Quarto, quero falar sobre passos para desenvolver a humildade. Tá difícil nos nossos dias nós encontrarmos pessoas humildes, né? Juízes salienta que humildade significa reconhecer que quaisquer atos bons ou justos que venhamos a fazer resultam da operação de Deus através de nós. Então vem de Deus através de nós, não somos nós. Com frequência, nós pensamos que humildade implica rebaixar-se com fraqueza, quando na verdade trata-se de uma confiança corajosa num Deus fiel, um Deus que não muda. Então a humildade é isso, né? Fora da vida cristã, se humilhar, ser humilde, né? É como se fosse isso aqui, rebaixar-se com fraqueza. Só que na vida cristã não. Na vida cristã isso mostra uma confiança corajosa num Deus fiel, né? Uma atitude daqueles que sabem que seus atos bons ou justos, né? Eles vêm do quê? Vêm de uma ação de Deus através de nós, não algo nosso. Juízes 7, 1-3. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então aqui, ó, voltaram 22.000 e ficaram 10.000, né? Então, a sinal de que eram 22.000 com 10.000 eram 32.000. Então, ele se levantou e
todo o povo que com ele estava, ou seja, 32 mil. 32 mil. 32 mil. Era o povo que estava com ele. E aí o Senhor falou, não vai ser assim não. Israel vai querer se gloriar contra mim, né? Israel vai querer se gloriar contra mim, dizendo que a própria mão deles tinha livrado. Não, falou o seguinte, diz ao povo que quem for tímido e medroso para voltar e se retirar. Ou seja, tímido e medroso não pode ir para a guerra, né? Primeiro passo. E aí o texto continua. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais. Só ficaram 10 mil, mas ainda há povo demais. Faz-os descer as águas, e ali te os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Dos 10 mil, 300 homens foram os que pegaram a água com a mão e beberam. Então, quando eles pegaram a água com a mão, eles continuaram de olho ao redor, né, de tudo que estava acontecendo. Já os restantes, já os 9.700, né, eles se ajoelharam para beber, né, como cachorro bebendo. E o que aconteceu? Quando eles fizeram isso, eles tiraram o olho da guerra. Então, quem é tímido e medroso, ou quem tira o olho da guerra, não pode ir para a guerra. Então Gideão foi só com os 300 homens. E aí o texto continua. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões das mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Entenda que a vitória espiritual de Deus não depende de forças ou habilidades naturais. A vitória espiritual de Deus não depende de forças ou habilidades naturais. Por isso que Deus reduziu aquela quantidade a apenas 300 homens. Confie totalmente na capacitação e fortalecimento proveniente de quem? Do nosso braço, da nossa inteligência, dos nossos recursos materiais, humanos, do nosso círculo de influência. Não, mas proveniente de Deus. E essa precisa ser a nossa confiança total. Amém? Juízes 8, 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Então o povo chegou para Gideão e falou, Gideão, reina sobre nós estamos precisando de um líder mesmo, que você nos lidere, que a tua descendência nos lidere, nós estamos precisando. E ele ficou de mimimi, não, o Senhor vos dominará. E aí continua, disse-lhe mais Gideão, um pedido vos farei. Olha só, ele deixou de querer reinar, né, liderar o povo, e aí ele faz o seguinte, dai-me vós, cada um, ainda extorquiu o povo, olha só, cada um as argolas do seu despojo, né, porque tinham argolas de ouro, puseram os ismaelitas, né, e disseram eles, de bom grado os daremos. Eu falei, tá bom, toma, você nos livrou, né, toma aqui as nossas argolas de ouro. Aí estenderam uma capa e cada um deles ditou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua,
as arrecadas, as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo o Israel se prostituiu ali após ela. E a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Recuse-se a erigir quaisquer monumentos aos seus próprios sucessos, né? Ele estava colocando algo físico, material, colocando na sua cidade, mostrando, exibindo aquela vitória que ele havia tido, né? Ele acabou colocando um monumento. Se ele tivesse edificado um altar ao Senhor, é uma coisa, mas ele não edificou um altar ao Senhor. Ele, diante daquilo ali, ele construiu uma estola sacerdotal, pôs na sua cidade, né, onde todo o Israel se prostituiu. Saiba que este se tornará uma boa oportunidade de tropeço para você mesmo e para os outros. Vigiemos. Salmo 115:1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, que se renova a cada dia, e da fidelidade de Deus, de um Deus que não muda. Em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele, são só algumas coisas? Só quando eu quero exaltar ao Senhor por aquilo que eu vivo na minha vida, por aquilo que eu venço? Não, por todas as coisas. A Ele, pois, a glória, só de vez em quando que Ele deve receber glória? Só de vez em quando que Ele deve ser exaltado na nossa vida? Mas eternamente. Amém. Amém? E aí, se aprendeu com esses princípios na palavra de Deus para o teu crescimento espiritual? Eu espero que sim, espero que eu possa ter te abençoado, tá? Eu quero te entregar 2 presentes. O primeiro presente são os slides que eu usei nesse vídeo, e o segundo presente é um guia de 3 passos simples, mas poderosos, que vão te ajudar a aquecer a tua vida espiritual. Em que passos que todos nós deveríamos saber e praticá-los, tudo bem? Agora eu quero te pedir um favor. Eu quero te pedir que você possa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Por quê? Porque como são princípios na palavra de Deus para crescimento espiritual, é muito importante que essas verdades do reino de Deus elas sejam propagadas ao máximo de pessoas possível, tá certo? Posso contar com você nessa lição? Vamos juntos? Tá bom? Se você gostou também, dá um joinha, isso vai me fazer entender que você gostou desse vídeo. Se você não gostou, eu chamo de joinha ao contrário, né? O dislike, que eu também vou entender que você não foi abençoado com esse vídeo. Deixe o seu comentário aqui abaixo, né? Nos comentários. E você também pode se inscrever no canal. Você pode se inscrever no canal aqui, ó, tá bom? E quando você se inscrever no canal, não esqueça de você clicar na engrenagem que aparece e selecionar a opção de ser notificado dos próximos vídeos, porque assim que eu publicar novos vídeos aqui no canal, você vai ser avisado, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. Até o próximo vídeo.